ferida. Eu também, depois de ler isso, escutando tudo isso, eu até aos 17 anos, mais ou menos assim, eu achava que Deus era um terrorista, porque a minha mãe, tudo era assim, Deus está vendo, Ele vai te castigar, era isso que eu ouvia. Então, a minha visão de Deus era assim, nossa, Ele está vendo, estou salvo agora. E fora assim, como ela castigava a gente e ela amedrontava a gente assim. Eu lembro uma vez, desde antes até os 15, 14, não sei, eu já nem falava mais palavrão, porque quando a gente é bem pequeno, a gente fala o nome de todos os, né? A galera ela se ferra sem saber. E ela uma vez me pegou e eu xingava sem saber, assim, porque ela falava também palavrões. Então, obviamente, a gente repetiu o que eu via dela. E um dia ela pegou, eu xinguei minha irmã, acho que tipo assim, desculpa falar daquele canto assim, né? Ai, desgraça, né? Falei assim, minha mãe pegou, colocou uns livros no chão, falou, vai ficar de joelho, colocou a Bíblia e falou, enquanto você pedir perdão, você não sai daí. Então eu achava que, nossa, Deus era muito mau, ele só servia para me castigar e era assim. Aí depois, quando passou essa fase que eu decidi assim, caminhar mesmo com Deus, eu fui entender que não tinha nada a ver, que Deus não era nada daquilo que ela tinha me ensinado. E ela era sempre assim, corrigia assustadoramente, era a base do medo. Assustadoramente do medo, né? Medo. Vamos puxar esse modelo, eu gosto dessa linha. Então, assim, quando a gente vai, né, caminha, a gente vai vendo que não é isso. Porque eu aprendi, foi terrível, assim, até eu entender que não era isso. Então, eu vejo que hoje, quando eu tiver os meus filhos, o entendimento eu quero ser como estava falando lá de Guarapari, se eu não me agora. Vinícius e a Dani. Então, nossa, também para mim assim, me emocionou, viu? Eu não imaginava que ela já era assim. E a gente vê ela brincando e tudo e tem um entendimento. E estava falando de Supernani, eu fiz pedagogia, não sei se algum sabe, todos sabem. E o que a gente aprende na faculdade é a Supernani. Então, hoje os professores que estão lá educando seus filhos, a maioria tem entendimento de Supernani. Os pais terceirizam, né? A tarefa deles. Né? Acho que é isso aí, corrigir é dessa forma. E é muito legal que você ouvir que não é assim que Deus ensina, né? Você notar a palavra medo que ela usou? Ela é uma das coisas que os pais mais inoculam os filhos é medo. E depois a gente tem explicações de porquê de toques, porquê de não sei o quê, porquê de mil coisas que estão por trás de tudo isso, nada mais é do que a cultura do medo. Um monte de doença, um monte de neura que pinta, e ninguém sabe explicar porquê, e fica tentando tratar com remédio. Na verdade, isso é um processo de construção que vem sendo gerado desde o ventre das mães, né? Pela ignorância dessa paternidade assim, sem formação, sem competência para ser pai, e vai inoculando esse veneno mortal de medo, medos diversos, né? Aí medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo do marido ir embora, medo da mulher abandonar, medo de não sei quem morrer, medo de não sei o quê, medo de tudo, medo de tudo. E aí às vezes a raiz são essas coisas. Isso passa pela cultura familiar. Os adultos são fruto da cultura familiar que tiveram. Sem tirar nem pôr. Mas ó, famílias são um laboratório. Eu também entender que meu filho, aí eu e o Ruth estamos pensando assim, será que Deus nos abraçou com dois anjinhos? Porque a irmã dela falou assim, que é o filho dela, ela tem que tratar do filho, porque ela conhece a filha que ela tem. Aí eu já acho que é o contrário.
pela ação, pela falta de confiança, pelo tal, que gerou o resultado que está tendo. E não o contrário. Porque nós sempre confiamos, sempre partimos do princípio que eles deram confiança, que a gente devia ensinar e levar retorno. Isso é fruto do ensino, né? Fruto da instrução. Então, eu chegar e já falar assim, bem, eu vou me precaver aqui, já vou agir assim, assado, porque eu sei que, talvez até projetando ali uma coisa da pessoa e não do filho. Ela foi assim e falou, quem deforma os a mesma filhos pessoa foi são terrível. Aí falou, eu já vou aqui dar um pontinho aqui para. E às vezes a criança nem precisava daquele antigo. Aí você dá e piora mais ainda. Mas os filhos, eles são formatados segundo o coração dos pais, segundo o que os pais vivem, porque eles são. Não tem jeito. Então, quando você pega os filhos assim, com aqueles comportamentos alterados, a gente pode saber, o problema não é o filho. O problema não está no filho, pode estar agora. Mas isso foi criado. Esse problema que ela falou da mãe da talvez a melhor tivesse projetando uma coisa dela. Está dentro dela, que foi gerado nela. Ela não tinha causado isso aí para ela. Gente, tem muita coisa legal aqui na aplicação prática, tá? Por favor, se dediquem nessa semana para aprofundar nisso aqui, nessa lição aqui. Ligue para alguém que está sentindo falta, né? Se vocês puderem ligar para a Roberta, quem quiser o telefone, você já tem hoje. Tem, né? Lá também tem, Cristina Janete, dê uma ligadinha lá para ela. Paulo desistiu, né? Quem mais que faltou hoje? Três amigas da Janete. Paulo disse. Cadê? Maria. Não, aquela que está lá. Essa é outra. Essa aqui é a do substituto. O que é que nós? Paulo disse que ele não precisava dos que ele precisava do filho. Há 2 semanas atrás. Essa semana ele teve que entregar para o conselho tutelar. Olha só o que ele está falando aqui. Um casal que veio aqui pela primeira vez, um filho que passou internado com a gente lá, garoto de 16 anos aqui, 15 anos. É claro, é evidente que o problema dos pais, o problema está nos pais, produzindo esse adolescente desse jeito, né? Ele só falta bater na cara do pai e da mãe nisso, é um negócio de doido. E aí ele disse semana passada para você, foi que não precisa disso aqui. Isso aqui não é para ele, isso aqui é o filho dele, né? Claro que é para o filho dele, mas para consertar o filho dele tem que passar pelo conselho dele, né? E aí essa semana passada agora. É o quê? Filhos pequenos. Ah, sim. Não era o caso dele. Não era o caso dele. E aí essa semana o que aconteceu? Ele se apresentou no conselho tutelar doidão. O garoto, né? Atrasado, a juíza não veio internar. Compulsoriamente, né? Aí Um chora com a menor, a escola do bandido. escola do bandido, isso aí. Vai lá pro. Agora a juíza que determina a prova de prática. É isso aí, gente. Vamos orar pelo pessoal que faltou, né? Por nós aqui. E vamos ficar ligados essa semana. Procurar ampliar a nossa lente, né? A respeito de como observamos os acontecimentos. Vamos procurar não ficar viajar na maionese dos fatos simplesmente, dos comportamentos, e ficarmos distraídos ali. Vamos passar a observar melhor os estímulos que a gente recebe. E pode saber, essa semana você vai ser treinado nisso, você vai ser testado nisso, né? Fatos vão acontecer para te aborrecer, para te irritar, e você ter a oportunidade de discernir, ao invés de você reagir conforme o estímulo da irritação e do comportamento do outro, do comportamento errado do outro, você então enxergar o pecado, a raiz do pecado e buscar interagir lá no coração, né? Do pecador que estiver envolvido com você. Então, vamos lá, né? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente está concluindo aqui agora. Obrigado pelas coisas que a gente recebeu do Senhor. Obrigado por falar conosco, por usar, Deus, a vida desse irmão.
forma tão brilhante, tão tremenda para discernir e nos ensinar sobre essas coisas, sobre como que de fato nós precisamos lidar com os relacionamentos com os filhos, com o relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Obrigado por nos instruir a respeito de que nós devemos enxergar além dos acontecimentos e de termos controle, domínio, termos governo sobre as circunstâncias, de maneira que nós possamos enxergar o pecado e não os fatos meramente. Então eu quero pedir também para que o Senhor inculque em nós, primeiramente nos liberte, nos instrua, formate as nossas mentes, nosso coração com esses pensamentos. Nesse ensino de hoje, especialmente, Pai, eu peço que o Senhor revele a cada um o seu papel, como pai, como aquele que governa, aquele que lidera, aquele que instrui, aquele que está na direção dos acontecimentos, dos fatos, e amplia todos os ensinos que o Senhor repartiu conosco nessa noite. Queremos pedir em favor daqueles irmãos que não vieram, especialmente na vida lá da Roberta, que está enferma, Afonso Cláudio. Nós liberamos sobre ela uma palavra de cura em nome de Jesus, repreendemos a enfermidade e abençoamos ela com cura na alma, cura no espírito, cura no físico daquela família, também das outras pessoas que não puderam estar conosco. Também oramos pelo Lucas e pela Lorena, que saíram antes por algum motivo, não sei o que foi, mas o Senhor que esteja cuidando deles. Enfim, Pai, por cada um de nós que o Senhor envolveu nesses acontecimentos, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos também, Deus, a prosseguir, a concluir aquilo que começamos, ajuda a gente a terminar de fazer essa jornada, anima-nos cada dia, cada sexta-feira, abre os nossos olhos para a gente entender o valor das pessoas, das crianças, dos filhos que foram dados a nós, confiados a nós pelo Senhor. Enfim, Senhor, revela-nos toda a sua vontade sobre essas coisas e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e ainda fará, e sabemos que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.